Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Deus está aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Está escrito assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a sua cabeça por um minuto. Senhor, nós te damos graça mais uma vez por estarmos aqui. A sua igreja está sedenta por receber a sua palavra, está faminta de comer o pão que vem do céu, e eu estou ansioso por ser porta-voz do Senhor nessa noite. Mas antes que eu comece a pregar a sua palavra, Senhor, eu lhe faço os pedidos de sempre. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua glória, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre essa igreja e mande anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, e mais uma vez aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, levitas, sacerdotes, autoridades constituídas, os que estão presentes e os que assistem aí pelas mídias sociais. Aprove a Deus nos reunir aqui hoje, no estado do Rio Grande do Sul, para falarmos do seu amor e vivenciarmos essas experiências missionárias que, desde que o culto começou, estamos aqui ouvindo os testemunhos, vendo imagens. E se isso até esse momento não conseguiu sensibilizar o seu coração, é porque alguma coisa está faltando aí. A obra missionária, ela é assim. Ela é feita com sofrimento e é feita com desprendimento. As pessoas da minha época, da nossa infância, quando íamos para um culto missionário, nós íamos abertos para receber, para ouvir, e saíamos dali incendiados pelo Espírito do Senhor. Eu me lembro quando pisei em Camboriú a primeira vez, no ano de 1988. Eu tinha 16 anos de idade, era um garoto. Esses dias até postei uma foto, essa foto lá no meu Instagram, do pastor Cizino. A gente nem se conhecia ainda. O pastor Cizino tinha cabelo e tinha os cabelos pretos ainda, né? Não era tão gordinho. E mal sabia eu o que Deus ia fazer na minha vida. Eu fui ali acreditando que aquele congresso podia, de fato, ter algo novo. Mas eu fui incendiado numa noite de congresso. E é claro que nós ouvimos coisas lindas aqui até este momento, mas a minha oração é que durante esta pregação, o Senhor Jesus te pegue aqui nesse lugar. Pelo menos uma aleluia forte eu ouvi aqui. Se nem todo mundo é pentecostal, tem uma meia dúzia de pentecostais que vieram para cá. Isso, ó, começamos a acordar, é isso que a gente quer ver. Aí o pastor Wagner depois fica falando aqui, os pregadores falam que aqui é um estado frio, que o povo é isso e aquilo. Não é que a gente fala não, é que só Jesus na causa. Você precisa reagir. E quando você reage, você incendeia o coração do pregador, e o pregador dá tudo que tem para a igreja. Posso ouvir um glória a Deus aí dos pentecostais ou não?
Pronto, vamos lá. O texto dessa noite, não sei se vai te agradar, até porque eu já passei da fase de querer agradar o povo. Quando a gente é menino na fé, quando a gente é jovem no início do ministério, não sei se os pastores que estão aqui vão concordar comigo, a visão que a gente tem da igreja é assim: eu preciso incendiar esse povo, eu preciso fazê-lo sair daqui com desejo de voltar no culto no dia seguinte, meia hora mais cedo antes do culto começar. A nossa vontade é colocar dentro do povo tudo aquilo que nós temos, e nos preocupamos extremamente com aquilo que o povo vai sentir, vai falar, vai comentar depois. Mas o tempo vai passando e com o tempo vem a maturidade. E a maturidade nos faz ficarmos mais desprendidos. E aí chega numa fase como essa que eu estou agora. Eu já não me importo muito com a reação do povo. Eu me importo com a reação do Deus do povo. Porque nem sempre o pregador vai pregar aquilo que você quer ouvir, mas ele sempre estará pregando aquilo que você precisa e você vai ouvir. Abrir a Bíblia no livro do profeta Samuel não é tarefa fácil, porque Samuel foi erguido por Deus num tempo de dificuldade, num tempo de luta, num tempo em que o seu povo, o povo de Israel, estava vivendo talvez a pior fase de toda a sua história. Quem conhece a história do povo judeu vai saber que eles passaram por inúmeras fases. Eles tiveram a fase do Egito, tiveram a fase do deserto, tiveram a fase de Canaã. E em cada uma destas fases, parece que o povo deveria ter entrado em uma faculdade da vida e aprendido com as matérias chamadas de dores, sofrimentos, angústias. Mas Israel parece que nunca aprendeu. O Senhor Deus teve que, em um outro tempo, levar Israel cativo para dentro de Babilônia para curá-los de um mal que foi impregnado dentro deles desde que estavam no Egito e acompanhou eles até Canaã, e nem estando em Canaã foram eles curados. O Senhor teve que um dia abrir mão desse povo e mandá-los cativos para uma outra nação, uma nação pagã, e deixá-los lá por 70 anos. E depois de 70 anos de um longo abandono, Israel se converteu de verdade e foi curado definitivamente. Desde o cativeiro babilônico até os dias de hoje, nunca mais Israel adorou outro Deus a não ser o Eterno, que fez os céus e que fez a terra. Então, para chegar aqui no livro de Samuel, eu preciso que você retroceda comigo no tempo por um pouco. Beto, mude a música. Volte comigo agora dentro do Egito. Enxergue, não o Egito que recebeu José e sua família de mãos abertas e de braços estendidos. Não o José e a sua família que entraram pela porta da frente, mas o Israel que sobrevive àquela terra depois das dinastias de inúmeros faraós. O Israel que sobrevive àquela terra depois da morte de José. O Israel que é cativo. O Israel que se torna escravo. E a escravidão deles é longeva. Eles chegam a ficar 430 anos aprisionados. Quantos anos eu disse, igreja? Depois de 430 anos aprisionados naquela terra maldita, pagã do Egito, parece que a escravidão impregnou não apenas no corpo, que deixava cicatrizes, mas impregnou também na alma deles. Eu vou pedir para a irmã que está distribuindo água, para não fazer mais isso agora, por favor, tá? Eu estou pregando agora, quem tinha que tomar água já tomou, e eu queria a atenção da igreja. A igreja pode dizer amém por isso? Estou ficando velho, Medina, desculpa. A idade chegou, qualquer movimento na minha frente tira a minha atenção e eu não consigo mais me concentrar. Então, se os irmãos puderem ficar paradinhos agora, eu vou pregar só até as 3 da manhã mesmo, e aí, tá bom? Muito obrigado. Me desculpe, tá? Não me leve a mão, é só um pedido. Pois bem, volte a música, Roberto. Esse Israel que passa 430 anos na terra do Egito, como eu disse, parece não ter trazido apenas cicatrizes no corpo. Eles trouxeram também cicatrizes na mente. E as cicatrizes da mente são as piores possíveis. Todos vão se lembrar que Deus levanta um legislador, Moisés, e com mão forte, sinais, prodígios e maravilhas, os arranca da mão do Egito e os leva para o caminho de Canaã. Não conseguiram chegar em Canaã, infelizmente. Do povo que saiu do Egito, apenas 2 entraram em Canaã. E a igreja deve se lembrar o nome deles, né? Josué e... Você sabe quantas pessoas saíram do Egito?
Você sabe qual é o número do rebanho que o pastor Moisés recebeu das mãos de Deus para apacentar no meio do deserto? A Bíblia diz que eram 600.000 almas de guerra. 600.000 almas de guerra eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade. O homem judeu com 30 anos de idade, ele era emancipado. Ele não devia mais satisfação à sua mãe, ao seu pai e nem ao Estado. É por isso que o ministério de Jesus inicia-se quando ele tem 30 anos de idade. Isso é tudo profético. Quando a Bíblia diz que saíram do Egito 600.000 almas de guerra, a Bíblia está dizendo, eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade, fora mulheres, fora crianças, fora velhos, perfazendo um total de quase 3 milhões de judeus. É um número do povo que deixa a terra do Egito e vai em caminho de Canaã. 3 milhões de pessoas. Dessas 3 milhões de pessoas, apenas 2 rompem a faixa de entrada em Canaã, Josué e Calebe. Todas as demais foram mortas no deserto, sepultadas no deserto. E não se assuste, nem se escandalize. O próprio líder deles, o homem mais manso da terra, teve que ser sepultado lá no deserto. 2 dias antes dele morrer, ou 2 dias antes do povo entrar em Canaã, melhor dizendo, Deus o chama para o alto do Monte Pisga. E lá no Monte Pisga, Deus faz Moisés enxergar a terra. E depois que Moisés enxerga a terra, Deus diz para ele, contemple com os olhos, mas lá você não vai entrar. Morre Moisés. E Deus sepulta Moisés no alto daquela montanha. E até os dias de hoje não se tem notícia de onde foi parar o féretro, o corpo de Moisés. Lá na carta que antecede o Apocalipse de Judas, vamos ver Satanás brigando com Miguel acerca do corpo de Moisés. Imagine, se nem Moisés entrou dentro daquela terra, é porque esse povo cometeu alguma coisa muito hostil no deserto. E esses dias Deus tem falado muito sobre isso no meu coração. Aí eu vejo Moisés no meio do caminho, tentando barganhar com Deus. Deus chegou uma hora que no deserto ele olhou para o povo e disse, eu não estou entendendo vocês. Eu tirei vocês da mão de Faraó. Não tem mais chibata sobre as suas costas. Vocês não passam mais fome. Eu tirei vocês da mão do opressor. E aqui no meio da península do Sinai, ninguém consegue me adorar. Vocês não param de murmurar. Israel cometeu o pior de todos os pecados. E o pior de todos os pecados, diferente do que pensa a igreja moderna, a igreja cristã, seja católica ou evangélica, não é o adultério. Porque todos os tipos de pecado, as pessoas têm os seus argumentos. As pessoas e tentam explicar por que pecaram. O que adultera, você vai perguntar para ele, diz assim, não, é porque eu estava vivendo uma incompatibilidade de gênio dentro de casa. O que mata, né, eu matei, foi em defesa própria, eu matei porque o outro ia me matar. O que rouba, diz, eu roubei porque meu filho estava passando fome. Todos os pecados têm desculpa, menos um, o pecado da ingratidão. Não há desculpa para o ingrato. Não há desculpa para a pessoa que você pega na rua, coloca dentro da sua casa, veste ela, alimenta ela, tira da boca dos seus filhos e dá para ela. E de repente, quando você vira as costas, essa pessoa pega uma faca e apunhala as suas costas. Este é o pecado de Israel. E este pecado custou muito caro. Olha o que Deus fez. A ira de Deus, a cólera de Deus foi tão grande com aquele povo que ele tirou do Egito, que estava no meio do deserto, que Deus chamou Moisés para várias conferências, e em uma delas Deus fez uma proposta indecente. Deus disse assim, Moisés, eu vou matar esse povo, e antes de você reclamar, eu já tenho uma proposta. Eu mato eles e faço de você uma outra nação. Pense numa proposta violenta. Quando eu era evangelista, eu não entendi isso, mas agora que eu sou pastor de igreja, tem dia que eu estou orando e falo, Senhor, não faz a proposta que o Senhor fez para Moisés. Não faz, porque se o Senhor falar para mim, eu vou dizer, mata. Mata e me dá outra igreja. Porque tem dia que eu estou daquele jeito que eu não olho nem no espelho. Pergunte por quê. Só para não ver crente na minha frente. De tanto tormento que essa raça oprime a gente. Nada funciona, nada os satisfaz. São como crianças que recebem um brinquedo e aquele brinquedo em 5 minutos perde a aptidão e querem outro, e querem o melhor, o melhor. E não sou eu que digo isso, tá? É a Bíblia. Quem gritou para crucificar Jesus era o povo que ele alimentava com pão e peixe. Era o povo que assistia os seus espetáculos de milagre. Aquele mesmo povo, quando viram ele ser condenado, disseram, pode crucificar porque não presta para nada.
Só que Moisés era um homem muito mais crente do que eu. Porque quando a palavra veio do céu e entrou no ouvido, antes de descer para o coração, Moisés se jogou no chão de joelhos. Ele rasgou a roupa dele, pegou pó e jogou na cabeça dele. E olha o que ele disse a Deus: Senhor, risca o meu nome do teu livro, mas não destrói esse povo. Deus ficou sem argumento. Deus nunca havia encontrado um homem tão manso, um homem que arrisca ir para o inferno por causa dos outros. Talvez aqui esteja o protótipo de um missionário, de alguém que deixa a sua própria vida pelos demais. E lá está Moisés, e Deus olha para Moisés, pensa e diz: tudo bem, Moisés, pode se levantar, fale para o povo que eu não vou matar ninguém, diga ao povo que marche. Moisés se levanta, todo feliz. Deus diz assim: Moisés, só tem um problema. Qual é o problema, Senhor? Eu vou ter que dar uma punição para esse povo. Eu imagino Moisés tremendo, dizendo: Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Nós estamos aqui no deserto, aqui já é lugar de prova. O Senhor vai fazer a gente morrer de fome? Deus diz: não, Moisés, eu já resolvi esse negócio. Ninguém morre de fome aí. Eu já transformei o céu aqui numa padaria. E vai chover pão todo dia de manhã aí na mesa deles. E a hora que eles enjoar desse meu menu, é só falar que eu já tenho um segundo plano. Eu fecho a padaria e transformo o céu numa churrascaria. E faço chover carne na mesa do meu povo. Moisés vai fazendo um checklist. Bom, se a gente não vai morrer de fome, o que vier é lucro. Senhor, o Senhor não está pensando em matar a gente de sede, né? E Deus dizendo: Moisés, também já resolvi esse problema. Como aí é deserto, não tem água potável, só tem o mar que tem água salgada, eu criei uma rocha, e vocês não vão ver, mas eu vou colocar pernas nela, porque para onde vocês forem, a rocha vai atrás de vocês. E a rocha tem nome, lá se chamava Meribá. E só para os desavisados gaúchos que vieram para esse culto, a rocha já chegou aqui no culto, viu? E ela se chama Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. E só uma pergunta: alguém aqui já bebeu dessa água ou não? Como é que você que já bebeu dessa água consegue ficar o culto inteiro com essa cara feia então? Parece que foi batizado num pote de vinagre. Quem bebeu desta água, por favor, reage, fique feliz. Isso é um culto pentecostal de alegria. Moisés faz o checklist. Bom, se o Senhor não vai matar a gente de fome nem de sede, Senhor, o Senhor não está pensando em fritar a gente aqui no calor desse deserto, né? Eu não sei se alguém aqui já foi em Israel. Uma vez eu levei uma caravana de 140 pessoas, não pude ir com eles, tive que pegar um voo. Parei em Tel Aviv, peguei um carro de Tel Aviv até a cidadezinha de Tebas, que faz a divisa com o Egito. E quando eu atravessei o Egito, me colocaram dentro de um carro, que é o carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados. Porque tudo naquele Egito não presta, não vale nada lá. Você vem com Israel num carro zero, parou ali na divisa, você tem que entrar no Egito, você já começa a ver. Até as pedras são mais feias, é tudo amaldiçoado. No meio do caminho quebrou o carro, Marcelo. Ficamos 3 horas no sol. Nós ficamos seminus, estávamos em 4 homens, tiramos a roupa toda. É insuportável, você não consegue respirar. Dos 4 que estávamos, o motorista e nós mais 3, 2 desmaiaram. Na sombra, quando dá 3, 4 horas da tarde, 55, 56 graus. O ar é tão rarefeito que você não consegue respirar. Eu imagino Moisés: Senhor, o Senhor vai matar a gente aqui com esse sol, o Senhor vai fritar a gente. Deus diz: Moisés, já resolvi esse problema também. Ninguém morre de calor aí. Eu já criei uma nuvem aqui em cima, ela vai ter ar-condicionado para o meu povo. Meu povo vai andar e a nuvem vai em cima deles. Para onde eles forem, a nuvem vai junto. Só tem calor para os beduínos. Os beduínos vão se lascar em cima dos seus dromedários, em cima dos seus camelos. Mas o meu povo vai caminhar aqui no meio do deserto, como se estivesse caminhando em uma floresta tropical. Porque quem está comigo não padece necessidades. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Moisés faz o checklist. Bom, se o Senhor não vai matar a gente de calor, nem de sede, nem de fome, Senhor, o Senhor não está pensando em congelar a gente à noite, não é? Porque eu não sei se você sabia, no deserto, que durante o dia chega a 55 graus, quando chega a madrugada, a temperatura chega a menos 6 graus.